Pessoal, nesse vídeo vamos discutir o seguinte: o período regenerativo, o deload, ele realmente é necessário para todo mundo? Todo mundo que treina musculação é necessário colocar um período regenerativo na sua periodização de treino? Realmente isso vai ser benéfico para qualquer um? Então, vamos entender as bases por trás disso, para a gente entender qual é a frequência ideal de se colocar um período regenerativo de forma individualizada, tá? Porque isso é extremamente individual e depende de vários fatores, tá? Então, o pessoal aí não está nem treinando e está querendo fazer deload período regenerativo, né? Então acaba desperdiçando uma semana ali que poderia estar treinando e evoluindo e acaba colocando um deload sem necessidade nenhuma, tá? Então, olha só, vamos começar entendendo aqui com esse gráfico do contexto metabólico sobre o tempo, né? Então, olha só, aqui você está no início, né? Então, você treina e aí você tem um processo catabólico, né? O treino, ele gera um catabolismo ali, né? Então, você abaixa ali, né? Você fica pior do que você estava. E aí você se recupera, volta a ser o que você era e supercompensa, né? Você cria uma adaptação, faz com que o músculo se torne maior e mais forte, né? Para que você consiga suportar aquele estímulo e aí você chega em um novo patamar, tá? Então, esse vermelhinho aqui é o treino, né? É o estímulo catabólico, é a agressão, entre aspas, né? E aí, ó, esse azulzinho aqui é o processo de recuperação. É quando você se recupera e volta a ser o que você era. E esse verdinho aqui é a supercompensação, quando você cria uma adaptação para suportar aquele estímulo e se tornar melhor do que você era, tá? Então, ó, essa linha pontilhada é a homeostase, é o estado de equilíbrio. Quando você quebra essa homeostase, gera uma agressão ali, o corpo responde, criando adaptações para que você consiga suportar essa nova realidade, né? Porque você impôs uma agressão que o corpo não suportou, né? Que foi demais para ele, e ele criou uma adaptação para se tornar mais forte e aquele estímulo não ser tão agressivo para ele, tá certo? Então, ó, essa parte aqui, azul e verde, depende de fatores individuais. Depende, por exemplo, do seu descanso, do seu aporte dietético e de recursos ergogênicos também, esteroides anabolizantes, alguns suplementos vão conseguir potencializar aqui essa recuperação, né? Então, pessoal, basicamente falando, né, esse vermelhinho aqui é o trabalho que você exigiu do músculo no treino, né? Principalmente aí através da quantidade de séries e carga, né? Principalmente, tá? Então, aumentou quantidade de séries, aumentou carga, você aumentou esse vermelhinho aqui, tá? Então, o grande ponto é, você precisa dar um estímulo, né? Impor um trabalho ao músculo de forma que você tenha o aporte suficiente para se recuperar e supercompensar. Porque se você faz isso aqui, ó, e vai lá para baixo, se você não tiver o aporte suficiente de descanso, dieta, recursos para poder gerar supercompensação, você não vai conseguir supercompensar. E a longo prazo isso geraria um overtraining, né? E aí você não conseguiria ter uma evolução, tá certo? Então, eis o grande desafio de uma periodização também. Você conseguir dosar isso aqui, você não exagerar no estímulo, tá certo? Então, você precisa dar o estímulo suficiente para que haja um aporte adequado para que você se recupere, tá? Então, isso vai ser muito individual. Se você pega o indivíduo ali que está utilizando esteroides anabolizantes, ele está com a capacidade de recuperação aumentada. Então, ele consegue treinar mais, que ele vai ter essa capacidade de se recuperar. Se você pega um indivíduo ali que não utiliza esteroides e outro que utiliza nas mesmas condições,
O que utiliza, ele vai conseguir treinar mais, dar um estímulo de trabalho de treino maior e se recuperar. Se você dá esse mesmo estímulo para o indivíduo que não está utilizando esteroides, ele não vai conseguir recuperar da mesma forma do que o que está utilizando. Aporte dietético, mesma coisa. Pega um indivíduo ali em superávit calórico, ingerindo bastante calorias, e o outro ali em déficit calórico, o em superávit calórico ele tem uma capacidade de realização de trabalho bem maior. Ele vai conseguir recuperar realizando mais trabalho, né? Então, olha só, a gente começa a entender que essa parte aqui, né, o trabalho que você está exigindo, ele depende da sua capacidade de recuperação, né? Então, você tem que dar um estímulo proporcional à sua capacidade de recuperação. É basicamente isso que determina, tá? O quanto você vai poder estimular. Então, isso vai variar muito, né? Ao longo do tempo, por exemplo, conforme você vai evoluindo, a sua necessidade de aumentar o trabalho, ela vai ficando cada vez maior. Você vai precisando dar cada vez mais trabalho para o músculo para continuar evoluindo. Porque você concorda comigo que se você desse exatamente o mesmo estímulo aqui, você não supercompensaria? Você voltaria a ser o que você era. O corpo ele já se adaptou a esse estímulo aqui. Esse estímulo aqui para ele já está tranquilo, né? Não é mais uma agressão, porque justamente ele supercompensou, né? E aí, ó, quando você agride mais, aí você dá um motivo para ele super compensar mais, né? Então, pensando ao longo do tempo, você tem que ir cada vez mais aumentando esse trabalho que você exige do músculo para que você continue em uma evolução constante, sempre super compensando mais, né? Só que a grande questão aqui é que, conforme você vai tendo que aumentar cada vez mais o trabalho que está sendo exigido, vai ficando cada vez mais difícil você supercompensar. No início, você vai supercompensar bastante, vai estar tranquilo. Você dá um estímulozinho ali, supercompensa, depois você deu um estímulo bem maior. Então, se você não muda o tempo, se o tempo entre cada um é igual, né? Você vai tendendo a supercompensar cada vez menos ao longo do tempo, né? Então, eis a importância de você encaixar um período regenerativo, porque conforme você vai evoluindo menos, ó, aqui você evoluiu isso aqui você evoluiu um pouco menos, né? Não ficou proporcional aqui, mas enfim. Aqui você evoluiu um pouco menos do que aqui, e aqui menos ainda, né? E aí, ao longo de várias semanas, você vai evoluindo cada vez menos. E aí, quando chegar ao ponto que você está evoluindo bem pouco, que você está precisando dar uma quantidade bem elevada de trabalho para continuar evoluindo, aí é a hora de você jogar um deload, um período regenerativo. Porque quando você joga o período regenerativo, você não vai abaixar tanto, você abaixa só um pouquinho. Ou em alguns casos até, você não abaixa nada, você nem treina no período regenerativo, você fica descansando, né? Se é a melhor abordagem ou não, isso já é uma outra discussão, né? Mas quando você faz o deload, você dá um estímulo bem inferior. Você vai dar um estímulo aí cerca de 20 a 40% do estímulo que você vinha dando, tá? Isso é o período regenerativo. Você vai utilizar um trabalho de 20 a 40% mais ou menos da sua capacidade total de realização de trabalho que você estava fazendo, né? E aí você abaixa um pouco e você dá um tempo maior para que haja uma supercompensação. E aí você continua numa progressão constante, tá? E além disso também, quando você joga esse período regenerativo, essa que é a grande chave da questão também, né? Quando você joga esse período regenerativo, você aumenta de novo a sua sensibilidade ao trabalho de treino, tá? Então você volta a responder mais com menos, tá? Porque justamente você passou por um período de destreinamento, entre aspas, né? Que é o período regenerativo ali. Então depois do período regenerativo, você não vai precisar voltar a fazer a mesma quantidade ali que você estava fazendo uma, 2 semanas antes. Você pode voltar com bem menos. Até porque também você já vai ter gerado adaptações positivas em relação à sua força, por exemplo. Então você vai estar bem mais forte, conseguindo manipular bem mais cargas. Você pode voltar a trabalhar com uma quantidade menor de séries, por exemplo, e focar na progressão de carga de novo, né?
Então, o grande objetivo do período regenerativo é esse, é você dar um período maior para que haja supercompensação maior de novo e você evolua mais e continue evoluindo e também aumentar a sensibilidade ao trabalho de treino. Porque pensa comigo, se você não faz isso, você vai aumentar esse trabalho de treino infinitamente, né? Porque assim, a grande questão é se você for aumentando esse trabalho de treino aqui infinitamente, talvez vai demorar bastante até você não supercompensar nada, né? Claro, você vai supercompensando menos ao longo do tempo, mas até chegar o momento em que você não vai supercompensar nada, vai demorar bastante, né? Então você vai conseguir fazer por um bom tempo realmente, principalmente se você tiver um aporte adequado de descanso, de dieta, de recursos ergogênicos, você vai conseguir fazer por um bom tempo. O músculo esquelético, ele tem uma capacidade de recuperação muito elevada, então ele aguenta o tranco. Quem não aguenta o tranco serão outros sistemas e tecidos, que a gente vai falar já, que no caso, tendões, articulações, sistema nervoso central, esses aqui, eles vão pedir arrego, realmente, né? Agora, o músculo esquelético, não. O músculo aguenta a pancada, né? Então, se você está dando o aporte adequado ali e tudo mais, e continua progredindo o trabalho, o músculo continua respondendo. Quanto mais você vai aumentando o trabalho, mais ele vai respondendo, mais você vai evoluindo. Só que vai chegar um momento que isso vai ficar humanamente impossível você continuar aumentando o trabalho, né? Porque você vai ter que aumentar a série, aumentar a carga, aumentar a série, aumentar a carga, né? Enfim, você vai fazendo isso, vai chegar uma hora que você vai estar treinando 3 horas, né? 3 horas e meia, 4 horas, e aí vai começando a ficar realmente uma coisa bem absurda. E aí, o músculo, como eu falei, ele aguenta, né? O músculo, ele talvez continue respondendo. Só que a grande questão é isso aqui, né? Os tendões, eles têm aproximadamente metade aí da capacidade de recuperação do músculo, né? Então, o músculo, ele vai se recuperar bem, só que o tendão não, né? Ele demora o dobro do tempo para se recuperar, tá? Então, você vai começar a ter impacto nesse tipo de tecido. Articulações também vão ficar bem sobrecarregadas, principalmente se o indivíduo já for mais avançado e trabalhar com cargas mais elevadas, as articulações vão sofrer bastante também, tá? E sistema nervoso central, você vai gerando fadiga do sistema nervoso central, um cansaço crônico você começa a ter, pensa, né? Você vai ficar 3, 4 horas treinando. Será que isso você vai conseguir levar a longo prazo, né? Você vai começar a ter um cansaço crônico que realmente vai começar a comprometer bastante, né? Então, a grande questão é principalmente isso aqui, né? É principalmente esses sistemas que não vão aguentar o tranco, que eles vão pedir arrego e você vai ter que aceitar e ouvir o seu corpo, porque senão você não vai conseguir manter um ritmo de progressão constante. Por mais que você tente, né? Isso aqui vai te segurar. Né? Então você vai ter uma lesão, você vai ter um problema, você vai chegar uma hora que você vai estar tão cansado que você não vai conseguir render, não vai conseguir dar um trabalho maior no treino e não vai conseguir manter sua progressão. Tá? Então, a grande questão é você entender, né, isso aqui, a necessidade de você dar o deload por causa disso aqui, e aí que entra a individualização. Porque olha só, você concorda comigo que se você pega um indivíduo iniciante que ele não pega tanta carga assim, ele está ali no comecinho, né? Ele não vai sobrecarregar as articulações dele porque você precisa dar um estímulo com mais carga para você sobrecarregar a articulação, né? A gente pega esse indivíduo, por exemplo, ele é iniciante ali, ele tem uma vida tranquila, né? Dorme 8 horas por noite, né? Que isso que vai impactar também nessa questão da fadiga do sistema nervoso central, a questão do descanso, a questão do estresse na rotina diária, né? Então você pega esse indivíduo, ele é tranquilo, dorme 8 horas por noite, de boa, tem uma vida tranquila, né? Não tem estresse na rotina dele, tá? Aí você pega esse indivíduo, você vai falar que ele precisa fazer um deload a cada 4 semanas? Não, né? Não faz sentido nenhum você querer colocar um deload tão frequente no indivíduo que não vai ter uma sobrecarga desses sistemas tão cedo, né? E justamente também o indivíduo iniciante, ele responde bastante com pouco, né? Então, esse trabalho que ele vai precisar exigir aqui para ter uma supercompensação boa vai ser bem menor do que um indivíduo avançado, né? É aquela velha frase que a gente sempre fala.
Quanto mais treinado você é, menos treinável você se torna, né? É justamente a isso que se refere. Então, conforme o indivíduo ele vai ficando cada vez mais avançado, ele vai precisando impor um trabalho cada vez maior para continuar evoluindo. O iniciante não, ele coloca uma quantidadezinha de trabalho ali e já tem uma boa evolução, né? Então, essa que é a grande questão. Que esse indivíduo aí, por exemplo, que a gente falou, ele não precisa de um deload frequente. Ele pode ir mais tempo treinando normal, que ele vai continuar evoluindo, ele não vai sobrecarregar nada disso, ele vai conseguir manter uma evolução constante. Agora, vamos para o outro extremo. A gente pega um fisiculturista de 130 quilos, que ele agacha com 300 quilos nas costas, né? Esse indivíduo, ele estuda, treina, trabalha, ele tem esposa, tem filho, ele consegue dormir só 6 horas por noite, né? Enfim, aí você pega esse indivíduo e contextualiza tudo isso nele, né? Ele vai precisar impor um trabalho de treino muito grande para ele conseguir evoluir, né? Porque ele já está num nível de treinamento extremamente avançado. Justamente por isso também que ele se beneficia bastante dos recursos ergogênicos. Porque talvez sem os recursos seria muito mais difícil ele conseguir continuar evoluindo de forma mais significativa. É justamente a isso também que basicamente se refere o tal do limite natural, né? Vai chegar uma hora que você vai precisar impor um trabalho tão grande para continuar evoluindo que vai ficar humanamente impossível. Talvez esse limite natural ele não exista falando de teoria, né? Mas quando a gente vai para a prática e olha para o ser humano, né, que é o que importa, o ser humano vai chegar uma hora que ele não vai conseguir impor um trabalho de treino tão grande assim para ele continuar evoluindo, né? Ele vai precisar de algum recurso para aumentar essa capacidade de recuperação dele. E aí que entra os esteroides anabolizantes, por exemplo, né? Justamente para você ultrapassar essa barreira, né? Que que naturalmente, né, que o ser humano por natureza não conseguiria ultrapassar, tá? Apenas com seus hormônios endógenos ali e tudo mais, tá? Então, esse indivíduo aí faz muito mais sentido você colocar um período regenerativo mais frequente. Aí você já está falando de um caso que realmente isso é justo. É justo você colocar um deload ali, um período regenerativo, a cada 4, 5 semanas no máximo, porque justamente esse indivíduo, ele tem ali, por exemplo, um estresse diário absurdo, ele não dorme direito, ele tem muito estresse na rotina. Então, a sobrecarga do sistema nervoso central dele é bem significativa. Ele sente bastante isso, né? Por ele trabalhar com cargas extremamente elevadas, as articulações dele vão ficar bem comprometidas, os tendões, ele precisa priorizar a recuperação desse tipo de tecido, senão ele vai se lesionar, tá? Então, essa que é a grande questão do período regenerativo. Para quem que você está considerando isso, né? A gente sempre tem que considerar todos esses pontos para ter uma individualização e não ficar colocando deloads de forma aleatória, sem necessidade, né? Precisa realmente haver uma necessidade de se colocar um deload, né? Então, basicamente, esses são os principais motivos de você colocar um deload. É você evitar a sobrecarga desses sistemas, né? Porque, como eu falei, o músculo aguenta, o músculo ele realmente tem uma capacidade de recuperação bem alta, só que isso aqui não tem. Você precisa respeitar isso, porque senão você não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. E também por conta dessa questão aí de aumentar a sensibilidade ao trabalho de treino. Quando você faz um período de treinamento ali, joga um deload, você consegue, nas semanas seguintes, continuar evoluindo com menos trabalho, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo aqui, esclarecer esses pontos sobre o período regenerativo. O pessoal tem feito por aí de forma muito errada, né? Tem colocado períodos regenerativos sem necessidade, então realmente tem que haver uma necessidade, tem que haver um contexto adequado para você inserir um período regenerativo. Porque senão você vai estar simplesmente desperdiçando uma semana de treino que você poderia estar evoluindo, treinando ali realmente pesado, aí você coloca um deload e acaba jogando fora essa semana, sendo que nem tinha necessidade ainda de você colocar um deload, tá certo? Então, se esse vídeo te agregou, deixa aí a sua curtida, tá?
Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento. Comenta aí o que você achou, alguma sugestão de tema para vídeo, que eu sempre dou uma olhada nos comentários, tá? E até um próximo vídeo.